E aí, galera, tô aqui para dar um recado rapidinho a vocês. Na verdade, são alguns recados rapidinhos, tá certo? Primeira coisa é que você vai perceber que no início desse vídeo, quer dizer, não no início, mas em todos os vídeos da série Cinética Química, você vai perceber uns lags. Lags são aquelas travadas que dá em algum momento, em alguma parte do vídeo. Nesse caso, na minha fala. Então, eu vou estar falando com vocês em alguns momentos e a boca vai estar se mexendo como se tivesse sido um derrame. Tá certo? Mas o áudio vai continuar normal. Mas o áudio vai seguir normalmente. Isso porque suspeito eu que tenha sido algum problema que tenha dado de mau contato entre a mesa que eu escrevo, que você vê eu escrevendo a aula, e a câmera, certo? Isso deve ter sido mau contato, já que eu estava usando duas portas USB. As minhas USB já não estão muito legais. E eu estava usando este telefone, que é o que eu estou gravando as minhas aulas, esse meu celular, como webcam. Então, é um processo de eu mandar a imagem para... É um processo, enfim. Esqueça o que é feito, mas é um processo. E aí, basicamente, ele gerou algumas travas no momento que eu estou falando e escrevendo. Ou a caneta trava ou a minha boca trava. Mas, em geral, quando eu estou fazendo só uma das coisas, ele não está travando. Isso vai acontecer ao longo de toda a série. Falando em série, esses vídeos de cinética química, especificamente, ficaram um pouquinho grandes. Aí, para não fazer como eu fiz com o de calorimetria e com o de orgânica álcool, eu estou quebrando eles em entre 15 e 20 minutos de gravação. Já editado, já pronto para ser consumido por vocês, tá certo? O que acontece? No caso do assunto de cinética química, ele é um capítulo que envolve entre 10 e 15 páginas. Então, assim, é muito grande, que vai desde o conceito de velocidade inicial até lei da velocidade e ordem de reação por tabela. Então, isso aí são coisas que eu vou precisar dividir. Aproveite esse momento da divisão das aulas, dos vídeos, né, dos clipes, tudinho, para tomar uma água, dar uma respirada, tentar assimilar a ideia que eu tentei passar no vídeo, né? E também formar a dúvida. É muito importante que você forme a dúvida. Aí não se esquece de perguntar no comentário se você faz parte da minha equipe de alunos, né, que estão assistindo essas aulas comigo. Tem o chat, tem o Google Classroom e vocês têm os grupos de WhatsApp direto do Instagram, né? Do @professor Bruno Lardião. Não esquece lá. Não é @professor, é do @prof Bruno Lardião. Então, você tem vários canais para falar comigo, certo? Se você não é meu aluno e está aproveitando esse conteúdo, deixa no comentário. Ou se não, segue no Instagram e pergunta por lá. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, vamos pro vídeo, né? Vamos deixar de enrolação e vamos embora para a aula, que ela já é grande por si só. Fala, galera, beleza? Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre cinética química, certo? Isso é um pedido de um inscrito e ex-aluno na faculdade hoje. E a gente vai direto ao ponto falando que cinética é a parte da ciência que estuda as velocidades das reações. Ou seja, como essas reações acontecem. Existem reações que podem acontecer mais rápido ou mais lentamente. Ou seja, rapidez e lerdeza, vamos chamar assim no pernambuquês, é um conceito muito relativo. Mas existem nas transformações químicas situações em que elas podem acontecer um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. E ainda você pode acelerar essas reações ou pode também atrasá-las. A forma como isso é feito nas reações químicas é chamada de cinética química, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos começar. Bom, a cinética química ela não é muito diferente da velocidade média que se estuda em física, certo? Então, se você se lembrar que na física a velocidade de um corpo ela é dada como ΔS, que é a variação de espaço sobre variação de tempo, na cinética química eu vou ter a velocidade média, aqui também é média, tá certo? Como sendo variação de n sobre variação de tempo. Só que n, nesse caso, é o número de mols, certo? N é o número de mols. Bem, quando você pensa numa reação química, você deve estar se perguntando, ora, como é que eu sei que uma reação está acontecendo? Existem os fatores que denunciam, que mostram, identificam que essas reações estão ocorrendo. Então, por exemplo, a queima de um palito de fósforo é uma reação química. Você está vendo o fogo queimando a cabeça do palito de fósforo. Quando você bota um comprimido efervescente na água, você também está vendo a reação dos ácidos e do bicarbonato de sódio que contém na pastilha, geralmente, que reage entre si em aquoso. Então você também consegue enxergar. Quando você acidentalmente derrama água sanitária em uma calça jeans, você também está vendo uma reação química.
Então, às vezes, essa reação ela pode ser um pouco mais lenta ou ela pode ser um pouco mais rápida. Muitas vezes, essa reação ela pode ser acelerada, como eu já falei anteriormente. Se você deixar um ovo cru em um ambiente de muito calor, esse ovo provavelmente ele vai cozinhar lentamente, bem mais lentamente do que você colocá-lo numa panela com água fervendo. E aí a fervura, a quantidade de energia que é fornecida pela fervura da água, pela água fervente, de modo geral, é quem faz com que essa reação, que é o ovo cozinhando, aconteça. Então, se você imaginar aqui na física, eu vou fazer aqui um comparativo, eu vou passar aqui uma linha dividindo, e por exemplo, se você pensar que na física, o percurso, o espaço em relação ao tempo, né, a relação espaço-tempo, que já é aqueles gráficos comuns, você pode ter, por exemplo, no momento, zero espaço, zero tempo. Aí com 1 minuto depois eu percorri 10 metros. Com 2 minutos eu percorri 20 metros. E assim sucessivamente. Na cinética química, a gente vai ter a mesma sacada, certo? Só que ao invés de eu ter espaço, eu vou ter número de mols ou concentrações, tá certo? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então vamos tomar aqui, por exemplo, a relação número de mol versus tempo. Só que, numa reação química, se você se lembra, você tem dois lados de uma reação, que eu vou falar também já já, que é o lado do reagente e o lado do produto. Então, só para efeito de demonstração, eu vou colocar aqui, por exemplo, que no tempo T0, eu tenho um produto sendo formado, 0 mols. Mas, a partir do momento, sei lá, 1 hora, os tempos aqui são bem relativos, né? Deixa eu colocar aqui minutos, né? 0 minutos... Aqui também 1 minuto e aqui também 2 minutos. Agora eu vou usar o tempo em horas na reação química, porque reações não têm um padrão de tempo. Elas podem acontecer em frações de segundo ou podem acontecer em anos a fio por aí. Então, no momento que eu tenho 1 hora, voltando para cá, eu terei, sei lá, 2 mols de produtos formados. Ao passar por 5 horas de reação, eu posso ter 15 mols de produto formado. Então, isso vai me estabelecendo aquela mesma situação de um gráfico de velocidade média, onde que, na verdade, né, se você se lembrar da velocidade média da física, o trajeto não interessa, o que importa é o começo e o fim. Né? A velocidade é média, é a partida e a chegada, é a partida e o final dessa reação que nos interessa. Beleza? Então vamos falar um pouquinho na próxima tela sobre mols e concentração, né? Que é o que eu vou precisar para abordar isso aí, você vai ver muito isso. Falar um pouco mais sobre essa questão de velocidade negativa ou positiva. Alguns livros não trazem a velocidade média como um valor negativo, mas eu vou mostrar o porquê daqui a um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Bem, como eu estava dizendo antes, vamos colocar aqui uma reação genérica, onde eu tenho AX mais BY, dando Czinho, Czão mais Dzinho, Dzão. É uma reação comum. 2 reagentes, 2 produtos. Essa reação é genérica, ela não existe, tá certo? É só tá aqui para efeito de demonstração. E aí eu vou relembrar alguns conceitos a você. Se você não se lembra, esse lado de cá é chamado de lado do reagente e esse lado de cá é o lado do produto, tá certo? Reagentes e produtos, tá certo? Isso porque, notem, né? Primeiramente é importante que você se lembre que essa reação não está em equilíbrio, ela está em um sentido único. Muitas reações acontecerão em equilíbrio, tá certo? Na prática, quando a reação está em equilíbrio, eu não tenho ida nem vinda, eu não tenho sentido certo para essa reação. Ela pode ir ou voltar, que aí eu não consigo definir como reagente ou produto. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que o lado do reagente é o da esquerda e o lado do produto é o da direita, tá certo aí? Então, a gente vai agora analisar essa reação aqui em termos de sua velocidade, tá certo? Ora, se você olhar direitinho em um gráfico, eu vou estabelecer aqui um gráfico. Isso aqui é um gráfico simples, né, de velocidade de uma reação. Ele só está aqui, logicamente eu vou colocar outros gráficos melhores depois, mas aqui é só para a gente entender uma sacada interessante em relação ao conceito de reagente e produto, certo? Então, deixa eu fazer aqui a pontinha do gráfico, né, a canetinha, e aí eu vou pegar uma outra coisinha aqui. Veja bem, o lado do reagente, por definição, ele reage. Novidade, descobriu o Brasil, né? Coloquei aqui a minha luva de meia que eu fiz, né? Só para não ficar o contato na mesa, tá certo? Bom, então, voltando para o que a gente estava falando, o lado do reagente, por definição, ele reage, certo? É normal que o lado do reagente reaja, faz parte da função dela. Como reagente,
a tendência é que essas concentrações do lado que reage diminuam. Se você não entendeu, imagine que você está construindo uma casa e essa casa tem tijolos, tem cimento. Você comprou aí alguns milheiros de tijolo e alguns sacos de cimento. À medida que você vai levantando as paredes dessa casa ou desse imóvel, você vai diminuir a quantidade de tijolos que existem nessa pilha. Então, a pilha de tijolos e a de cimento também tende a diminuir e a casa tende a aumentar. Então, os tijolos são os reagentes, a casa é o produto. Então, isso vai acontecer. Só que, na construção civil, o tijolo acaba, a casa também acaba. Então, sim. Na reação química, a gente vai ver mais na frente, no próximo assunto, que é o equilíbrio químico, esse tijolo e essa casa nunca acabam. Elas ficam sempre nessa pegada indo e voltando. Isso porque as reações químicas, elas, na cinética, muitas das reações químicas, elas atingem o que chamamos de ponto de equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é o momento em que o produto para de ser formado, em compensação o reagente para de ser consumido. E eles entram num estado em que a reação, que o produto começa a reagir entre si, ou os produtos, que é mais correto dizer, eles começam a reagir entre si e começam a retornar à forma de reagente. Ao mesmo tempo, a quantidade de reagente começa a se produzir, a se interagir novamente e voltar a ser produto e fica nesse ciclo indo e vindo e as velocidades das reações se igualam. Mas eu vou falar disso em outro momento. Então, para um gráfico, né, de cinética química, é normal, é muito normal que a curva tenda a decrescer. É muito comum que a curva decresça. Tranquilo. Ao contrário da curva do produto, que categoricamente ela cresce. Então, o reagente, olha só, de novo, o reagente tende a diminuir sua concentração e o produto tende a aumentar sua concentração. Símbolo para concentração, a gente vai usar sempre o colchete abrindo e colchete fechado, tá certo, pessoal? É um protocolo que a gente tem, uma normativa que a gente usa para falar um pouquinho, para mostrar sobre concentração. Beleza? Bom, por que eu falei de tudo isso? Por que eu expliquei tudo isso? Porque normalmente quando se aplica a expressão da velocidade média como variação vamos falar de mol ainda, tá certo? Por variação de tempo, quando eu faço velocidade média igual a n final menos n inicial sobre o tempo, né? Tempo final sobre o tempo inicial, o número de mol final de um reagente é sempre menor do que o número de mols inicial, porque ele não está sendo consumido, esse gráfico ele não está decrescendo, o número de mol final tende a ser sempre maior do que o número de mol inicial. Então, eu vou escrever aqui que o número de mol final, certo, é sempre menor que o número de mol inicial. E isso, logicamente, eu vou relembrar aos senhores e senhoras que é para os reagentes, tá certo? Porque eles diminuem, a função deles é reagir, é diminuir. Já nos produtos, essa sacada é outra. Então, o que acontece, Bruno, com os produtos? O produto está sendo formado, não é isso? Então, o produto, quando eu faço velocidade média como sendo n final menos n inicial, a velocidade média, o número de mols final no produto é sempre maior que o número de mol inicial, ao contrário do que era no reagente. Então, logicamente, quais serão os resultados? Aqui eu terei uma velocidade média maior que zero, ou seja, positiva, e aqui abaixo eu terei uma velocidade média negativa, menor que zero. Então, vou colocar aqui. O que significa? Bruno, velocidade negativa existe? Não, na prática ela não existe, mas nos indica, tá certo? Ela vai servir para nos mostrar que quando essa minha velocidade é negativa, eu tenho um consumo de reagente. E quando ela é positiva, eu tenho uma produção de produtos, né? Vamos lá. Eu tenho um consumo quando ela for negativa e tenho uma produção quando ela for positiva. Tá claro isso aí, pessoal? Então, essa foi a parte introdutória onde a gente fala sobre as características gerais de uma velocidade média. E já tem uma questão de exemplo. Para mostrar isso aqui agora, né, para demonstrar o que eu acabei de falar, eu trouxe esse exemplozinho aqui. Eu vou tentar fazer ele nessa região que está aqui em cima da minha cabeça, porque eu estou aqui embaixo pequenininho. Então eu vou tentar resolver essa pegada aqui em cima, nesse trechinho aqui. Se riscar por cima da minha cabeça, não tem problema não, tá certo? Eu dou um jeito na edição e faço na frente. Mas vamos lá. A relação a seguir mostra a variação da concentração de uma substância A em função do tempo em uma reação química. Antes de começar,
note que ele fala de concentração. E lá atrás eu só falei de número de mols, tá certo? A diferença entre concentração e número de mols é que a concentração é a quantidade de mols pelo volume total da solução, tá certo? Nesse caso, quando eu estou falando de mols, né, a concentração se chama molaridade, que na verdade nem se usa mais esse termo. O correto é falar a quantidade de matéria, tá certo? Mas, continuando aqui, a relação a seguir mostra a variação de concentração de uma substância A em função do tempo em uma reação química, tá certo? Aí aqui abaixo você percebe que há uma tabela, né? Você está vendo aqui essa tabela, onde ele tem o tempo dado em minutos e o mol, a concentração, corretamente falando, o mol por litro. E ele pergunta qual será o valor da velocidade média da reação A correspondente ao intervalo de 4 a 14 minutos. Veja, qual será a velocidade média da reação A, ou seja, desse carinha aqui. Beleza? Então, observe. Esse cara está onde? No reagente ou no produto? Então, você percebe claramente que ele está no lado do reagente, né? Já que o produto é aqui. Beleza? Então, se ele é reagente, eu já sei que a velocidade vai dar negativa. Tranquilo? Mas vamos lá assim mesmo. Velocidade média é igual a delta concentração. Note que eu já mudei, não estou usando mais N, né? Variação na sua concentração sobre a variação de tempo. Se der para apertar aqui, vai ser concentração final menos a sua concentração inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Tá certo? Logicamente, vai ser bem mais rápido do que você está pensando. Então, a velocidade média aqui vai ser no intervalo que ele cita lá, não é isso? O intervalo é de 4 a 14 minutos. Então, nesse intervalo de 4 a 14, eu tenho 0,3 mol no 14 e tenho 4,3 no 4. Observe aquilo que eu falei anteriormente na tela passada. No reagente eu tenho consumo, então é natural que a concentração desse reagente seja menor do que eu tinha no início. Então, com o tempo mais avançado, eu tenho menos reagente do que eu tinha antes. Tranquilo aí, pessoal? Então, voltando para a caneta, velocidade média será. Então, vou colocar aqui a divisão e teremos 0,3 menos 4,3 dividido por 14 menos 4. O que me dará uma velocidade média de menos 4, né? Que é 0,3 menos 4,3, dá o saldo maior subtrai o módulo, dividido por 14 menos 4, que é 10. Vai ser igual a menos 0,4 mol por litro vezes minuto. Essa é a resposta para essa questão. Logicamente, né, você vai considerar aí, ó, apenas o módulo do valor. Tá certo? Você sabe que esse negativo aqui é só para indicar que é uma reação de consumo de reagente. Bem, pessoal, como eu tinha falado no começo do vídeo, essa vai ser aquela quebra que eu vou dar para dar aquela parada no vídeo e você ter aquele tempo técnico rochedinho lá para você tomar uma água, ir no banheiro, esticar a perna, formar a ideia do assunto, dar aquela esticadinha, aquela paradinha para você tentar entender o assunto que foi trabalhado. Se você pegar direto, você não vai aprender esse assunto. Não esqueça de aprender esse assunto se você quiser maratonar. Isso aqui não é série de Netflix não, tá certo? Então dê uma paradinha e forme as suas dúvidas, anote, refaça o exercício que eu terminei. Eventualmente eu fiz um exercício antes de quebrar esse vídeo. E aí você resolve ele de novo sozinho e forme dúvidas, gente. Tente pensar, porque com certeza ninguém entende tudo de cara. Então forme a dúvida, tente entender, veja se ficou alguma coisa que você não conseguiu entender e me procure para a gente tirar essa dúvida junto, tá certo? Até o próximo vídeo.